Nós deixamos para trazer aqui na UBSS os 6 últimos livros que nós lançamos e vamos falar rapidamente de cada um deles. Vamos contar a história toda, nós temos até a meia-noite, então não vai dar tempo. Rapidamente, Lembranças Libertadoras é a história de um espírito reencarna, é uma criança que tem grandes recordações de algumas existências passadas, no intuito de trabalhar com o grupo familiar ao qual ela está, no qual ela está reencarnada. Na mesma moeda, até o Rossandro Klinger, que acho que muita gente aqui conhece, ficou impressionado com esse livro, porque ele é a história de uma traição. E nunca se trai uma mulher, não é verdade? E você aí vai entender por quê. E o problema da traição. Recordações de um quase morto são a situação de um indivíduo que experimenta uma EQM, que é a experiência quase morte. E ele narra, então, a sua experiência, etc., desse período, não é, da quase morte. O Mercenário é um livro a respeito das atitudes de um médico e os seus respectivos desacertos dentro da medicina. E os últimos 2, O Rei, é a vida de um pós-desencarne, de um músico, que conta como chegou no plano espiritual e depois o relacionamento das atividades da arte, da música, etc., ligado à música, com a inserção dos amigos espirituais que atuam nos eventos, tanto no público quanto, inclusive, nos artistas que se apresentam. E, finalmente, o próprio nome já diz, Confissões de um Empresário, são os aspectos da criatura que lida com o poder, que lida com o mando. Bom, o importante desses livros todos é que toda a renda, porque ele tem um custo, o custo do livro fica para a editora, e toda a renda, que é 50% do resultado, fica para o centro. O custo de cada livro é 10, e se você comprar um é 10, se você comprar os 6, você paga 60. Você pode ver que é uma promoção fantástica, né? Concorda, Alexandre? É uma bela promoção. Mas, na realidade, eu queria fazer uma pergunta, você não precisa responder. A primeira pergunta é: quanto tempo você é espírita? E a segunda pergunta, caso você não esteja aqui pela primeira vez: o que esta casa já te proporcionou? A mim, ela proporcionou e continua proporcionando muito. E muito pouca gente sabe de uma passagem minha, que eu devo a esta casa, aos trabalhadores desta casa, a cura de uma enfermidade pela qual eu deveria passar por uma prova muito complicada. Então, na realidade, o quanto a gente pode dar para essa casa, não é verdade? Para que ela mantenha as suas atividades e continue nos dando o retorno do que nos dá na atenção, no atendimento, na assistência espiritual, etc. Mas para nós fazermos isso, nós precisamos do seu coração generoso, ela precisa do nosso coração generoso para que nós possamos contribuir para que as despesas normais dela continuem sendo evidentemente arcadas com a responsabilidade e com a condição de mantê-la aberta. Se você leva um livro, se você não gosta de ler ou pode levar de presente, etc., nós temos aqui 50 pessoas e trouxemos 60 livros. Imagine que entre os livros e a cantina, se cada um de nós colaborar com um livro, a começar de mim mesmo, nós teremos numa noite uma arrecadação considerável para fazer frente às despesas que são regulares aqui, que nós sabemos que aluguel, contas de luz, etc., não são tão altas. Então, pelo muito que a casa nos dá, nós podemos retribuir. $10, se você fizer uma economia de 50 centavos por dia, serão 20 dias de uma economia de apenas 50 centavos. Então, a gente pode, de repente, pode levar um pouco de luz para nós ou pode levar luz para os outros, porque livro é luz para a nossa vida ou luz para aqueles aos quais nós nos relacionamos. Muito bem. E falamos, evidentemente, a respeito da cura, a cura pela fé. Bom, primeiro,
o que é a fé, não é? Se você for buscar no dicionário um dos seus sinônimos, um deles é a questão da convicção íntima. No entanto, a fé, que é algo pessoal, ela tem alguns aspectos que são os benefícios dela e, obviamente, o que esses benefícios representam. Muito bem, o primeiro aspecto é ela possibilita a transcendência, não é? A ligação criatura-criador. É um dos aspectos dos seus benefícios. Ela é uma experiência individual e intransferível. Ela é sua, até porque a definição dela é de convicção íntima. E um outro aspecto, ela não pode ser imposta. Você não impõe fé. No entanto, existem alguns malefícios das criaturas que entendem mal esse aspecto quando ela é cega e ela é irracional. Por exemplo, a criatura que se auto-explode num desses eventos ao redor do mundo que nós temos conhecimento, ele é um indivíduo que tem fé, só que a fé dele é cega e completamente irracional. Ele acredita nisso, por isso que ele se explode, mas de uma maneira completamente enceguecida e irracional. Um outro aspecto, baseada em dogmas, ou seja, quando o próprio codificador, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a nossa fé, que inclusive ela é dinâmica à medida da nossa evolução, ela tem que enfrentar, ela tem que ser racional para enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E, finalmente, ela não pode ser colocada como uma entidade que obrigue as pessoas a acreditar do jeito que a gente acredita. Sim ou não? Que é altamente constrangedor. Algumas vezes nós já encontramos companheiros em casas espíritas que, ao tomar contato com o espiritismo, oriundo de outras religiões, e querendo implementar o Evangelho segundo o Espiritismo, a reunião do Evangelho no lar, queriam impor para as pessoas a condição da frequência, quando na realidade essa não são os aspectos, né? Na realidade, cada um de nós tem como convicção íntima e atendendo às suas necessidades e precisa ser respeitado. Muito bem, é exatamente esse aspecto da convicção que leva ao processo da cura que era entendido ou ainda é entendido por parte da população mundial com características sobrenaturais, com características milagreiras. Ora, não existe sobrenatural. Deus criou a natureza. Sobre seria sobre Deus. Não existe sobre Deus. Existem leis que nós desconhecemos. Existem aspectos nas leis universais que não servem só para esse universo, mas como já encontramos a física dizendo já de 11 dimensões, desse não conhecemos nada, existem leis as quais nós não temos conhecimento e não temos o conhecimento das suas variáveis. E, obviamente, colocamos aspectos que seriam sobre a própria divindade, sobre o próprio Criador. Na realidade, à medida que nós fomos nos aprofundando no conhecimento, e o Espiritismo, que é cristianismo redivivo, não é nada novidadeiro, não é uma cesta de novidades, veio nos clareando as informações que Jesus nos trouxe. E esses aspectos da questão da cura, ele se processa nesta condição, nesses 3 steps, que não é assim tão simples, mas para nós entendermos. Ora, a condição da cura, quando ela acontece neste corpo intermediário que é o perispírito, que, aliás, o perispírito reflete o espírito na sua condição, ou seja, na condição mental que nós criamos, que nós mantemos nos nossos interesses, nos nossos desejos. Ou seja, todos esses aspectos daquilo que somos como espíritos são registrados no perispírito. Por isso que Emmanuel, no livro Leis de Amor, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos ensina que a nossa mente é mais poderosa para instituir enfermidades ou doenças na nossa organização fisiológica, ou seja, no corpo físico, do que qualquer vírus ou bactéria existente no mundo. Esses somos nós.
E o processo de cura, se você falar com algum médico espiritualista, você vai perceber que o processo de cura se dá em steps de 0 a 100. 30% é a fé que você tem em você mesmo, ou seja, a fé que nós temos em nós. Os outros 30% é a fé que você deposita em Deus. Os outros 30% é a fé que você deposita no médico. E os outros 10%, para chegar a 100%, pode ser o efeito do remédio, que às vezes não passa de uma pílula, de um placebo, de uma pílula de farinha. Por isso que testes feitos nos Estados Unidos, já de há muito tempo, se colocava as pessoas com as mesmas enfermidades em salas separadas e pediam para uns orarem, não é? Dentro das suas crenças, e os outros não era indicado coisa alguma. E se descobriu que aqueles que oravam obtinham a cura com enfermidades idênticas num percentual maior em 40% daqueles que não oravam. Foi feita uma outra pesquisa em relação a esses aspectos, a respeito da violência entre uma cidade muito conhecida pela violência nos Estados Unidos. Se reuniu pastores, se reuniram padres, etc., pessoas de vários cultos, e durante o período que eles oravam, com a crença naquilo, no Deus, da maneira que eles viam, a violência reduziu em cerca de 60% a 70% no período onde era feita a oração. Ou seja, tem uma ligação que influencia e, obviamente, é o fator que faz com que a coisa aconteça. Como é que isso pode acontecer, não é? Na realidade, esta é uma definição do André Luiz, porque se nós formos para doutrinas orientais, o perispírito tem outras subdivisões. André Luiz fala a respeito do espírito, do corpo mental, do corpo espiritual ou perispírito, duplo etérico, que é o que, evidentemente, acaba vitalizando o corpo físico. Ora, quando nós temos a atuação através da fé, o que acontece? No livro A Gênese, Kardec vai nos ensinar que a fé é exatamente o veículo de atração de energias da criatura que está nos auxiliando no processo da cura, ou na condição de nós retirarmos das energias do cosmos. Esta é a condição da fé, e efetivamente atuar no perispírito. A atuação é aqui no perispírito, que vai se refletir no duplo etérico e que vai trazer a cura para o corpo físico. E aí, por isso que na Gênese nós encontramos a seguinte informação: existem pessoas que, por não terem fé, por não acreditarem em si mesmas, porque não adianta, se nós não acreditarmos em nós mesmos, nós não acreditamos em coisa alguma, sim ou não? Não dizer, eu tenho fé em Deus e não acredito em mim. Isso não tem nada. Na realidade, é impossível esse processo. Ora, as pessoas que não têm esta fé, que não têm esta definição, obviamente, essas energias estão à disposição de todos nós, mas essas pessoas bloqueiam. Por isso que diante de médiuns ou diante de curadores, etc., de magnetizadores até, muitas criaturas são curadas e outras não alcançam o objetivo, pura e simplesmente por essa condição, né? Ou seja, não tem a devida fé, não acreditam no processo ou não acreditam em si mesmas, e são os bloqueadores, porque Deus nos ama a todos de forma indistinta, ou seja, somos atendidos nas nossas necessidades. Por isso que nos impressiona aquela passagem da mulher hemorroíça, que tinha um fluxo de sangue, e na realidade eram criaturas muito mal vistas. Na época de Jesus, uma criatura que tivesse um processo hemorrágico, como era o caso da senhora que aparece no desenho, o fato é que elas eram ligadas e eram feitas observações de que elas tinham um envolvimento com o demônio. Por isso que sangravam, né? Por isso que que tinham hemorragias com regularidade. Muito bem.
ela ouve falar de Jesus e ouve dizer que Jesus passaria pelo local próximo de onde ela morava, e ela vai até lá e toca nas vestes de Jesus. E Jesus pergunta para um dos apóstolos: quem me tocou? Disse: mas mestre, é uma multidão que está te tocando. Porque isso aí também é muito nosso, sim ou não? Nós temos o desejo de expressar o nosso carinho, a nossa consideração, né, o nosso gostar, a nossa admiração. Nós temos muito de tocar, não é verdade? E não tem problema nenhum. Tanto é que quando a gente pega, né, a criança, etc., já viram, às vezes tem que tomar cuidado, porque senão a gente sufoca o pequeno, e beija, 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 e aperta, e agarra, e não sei o quê, que é fofinho. Isso é muito natural e é muito nosso. Então imagina Jesus passando um nível de vibração, né, envolvente, as pessoas queriam tocá-lo, né? Fazia-se filas homéricas para se despedir do Chico, né, tratando do nosso quintal. Faziam filas homéricas, às vezes 700, 800, 1.200 pessoas na fila para poder se despedir dele depois do trabalho, tocar a mão dele, pegar na mão dele. E é por isso que ele passou a usar peruca, porque na realidade você bota 700, 1.000 pessoas passando mão na sua careca, não é? Porque a careca ela exerce um processo de fascinação, não é verdade? Porque nos remete à condição da bola de cristal. É aquela coisa assim que a gente quer passar a mão. Então você imagina, gente com calosidade nas mãos, passava a mão, etc., e feria o couro cabeludo, que ele já não tinha mais, né? Só tinha a pele, que é muito fina. Aí ele botou uma boina, mas não adiantava, porque o pessoal arrancava a boina, passava na boina de novo. Aí foi simples, caiu até a garrafa aqui. Aí foi simples, bota uma peruca. Ninguém vai arrancar a peruca, beijar e enfiar a peruca, vai que bota ao contrário e fica aquela franja até aqui embaixo. Né? Simples assim. Agora, e é interessante, né? Isso por quê? Para não constranger a pessoa, de tirar a mão. Tem que se doar muito, não é verdade? Mas é aquela situação de tocar, e muita gente que ia nessas filas eram verdadeiros aprendizados quando você ficava ali próximo, observando. Teve gente que chegou e disse: Chico, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio que o médico me receitou. E o Chico já tinha tirado tudo que o pessoal enfiava no bolso, dado para as pessoas, sem abrir envelope, sem coisa alguma. E ele disse: minha querida, você está com a receita aí? Ela disse: estou. Ele pegou, veja o que é a fé da criatura. Ele pegou a receita, olhou, e ele disse: esse medicamento é muito caro. Ele disse: é caríssimo, eu não tenho quase dinheiro para comer, como é que eu vou comprar isso? Disse: então faça o seguinte, todas as noites você siga a recomendação da receita. É para você tomar um comprimido por dia? Ela disse: então você corte um pedacinho da receita e tome com água. E a criatura voltou meses depois curada. Claro, evidentemente ele energizou aquele papel, né? Ele magnetizou aquele papel, mas independente disso é o quê? É a retirada da energia da criatura, que é aquela senhora, através do processo da fé, né, fez com que as energias dele, o magnetismo pessoal dele fosse literalmente, né, feita a ligação e, obviamente, a assimilação para que o processo acontecesse. Exatamente o que a gente encontra no Evangelho, o que nós encontramos na Gênese, quase 150 anos depois, a física quântica nos diz o quê? Ela explica que o observador modifica o resultado do experimento. Olha que coisa absurda! Você está tendo um aspecto... Isso é física, isso aqui não é filosofia, isso não é religião, isso é nada. Ou seja, você como observador influencia no resultado. Então veja como o fato da fé em si é o que faz o elemento atrativo das energias de uma pessoa ou de um local, etc. Quantas pessoas não são curadas
numa simples palestra, ou às vezes numa missa, numa reunião, etc., que tenha características evangélicas ou de elevação, não necessariamente aspectos religiosos, mas aspectos espiritualistas ou qualquer outra situação em si, pelo simples fato de do ambiente assimilar as energias positivas do ambiente, que nós nos responsabilizamos por elas, não é verdade? Porque quando a gente vem num local desse, nós estamos o quê? Com uma proposta de modificação, com uma proposta de melhoria, não é isso que faz parte da nossa proposta? Ora, e o que nós vamos fazer? Nós impregnamos o ambiente com essas energias positivas, que nós acabamos nos beneficiando com elas e também beneficiando aqueles que estão participando. Não é só plano espiritual, mentor espiritual que trabalha. Faz parte desse processo exatamente esta nossa relação e essas nossas propostas. Por isso que quando ela toca nele, ele pergunta: quem me tocou? E o apóstolo diz: mas todo mundo está te tocando. Eu disse: mas essa pessoa me tocou diferente, porque eu percebi que saiu, ele não disse energia porque a palavra não era usada. Aí ele disse: eu percebi que saiu virtude de mim. Ou seja, ela entrou na atmosfera energética do Cristo, tamanha era a fé e a necessidade dela, que ela faz a ligação e recebe dele, retira dele sem prejudicá-lo, evidentemente, retira dele parte daquela energia que faz que o processo seja naquele momento. Por isso que de cura que acontece ali. Por isso que ela diz: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua moléstia. Todas as vezes era: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ou seja, é a relação da criatura com o processo. Se a gente entra na câmara de passe pensando na morte da bezerra, se é que ela morreu, não é? O que o indivíduo que está nos transmitindo os fluidos, tanto dele como também unido com os amigos espirituais, pode fazer, não é verdade? Por isso que André Luiz até narra no livro Missionários da Luz, uma senhora com um casal de filhos que recebe o passe, saem do ambiente envoltas em energias altamente luminosas e são abordados por espíritos desocupados, porque se o indivíduo era desocupado no plano espiritual, no plano físico, desencarnou, continua sendo desocupado no plano espiritual, sim ou não? Todo mundo é respeitado naquilo que gosta. E aí eles se aproximam do trio e começam com o rapaz. Claro, fazendo estímulos, estimulando a auto-baixa estima dele, ele assimila, e assimilando esses aspectos, né, assimilando a indução que é realizada, o André Luiz descreve que a luminosidade, as energias que o envolviam vão sendo, evidentemente, né, desaparecendo, vão sendo completamente desassimiladas por ele, daquilo tudo que ele tinha recebido, que ele tinha problemas graves com a sexualidade dele. Aí eles avançam sobre a senhora, que começa a dizer: realmente é tudo muito difícil, mudar realmente é difícil, etc., e conseguem o mesmo resultado. E quando vão para cima da moça, a moça diz: não, é óbvio que é complicado nós mudarmos, é óbvio que exige esforço, mas nós temos que tentar, independente dos aspectos, né, às vezes até da repetição dos mesmos erros, mas nós temos que tentar e insistir. Ele diz que não só as energias eram mantidas, como funcionavam como verdadeiros isoladores e, ao mesmo tempo, afastavam as entidades que tentavam influenciá-la negativamente. Ou seja, depende de quem? Não depende só da vontade do indivíduo que está nos tratando. Lembra, o processo do médico depende também da nossa postura diante do tratamento que nós estamos nos propondo. Por isso que a gente vê o seguinte, nos casos com Jesus, claro, no caso com Jesus que nós narramos aqui, era uma ação direta dele. Ele pela capacitação dele, lembre-se que ele diz em determinado momento: eu e o Pai somos um. Ele não está dizendo que ele perdeu a individualidade, que ele se integrou na divindade no aspecto de perder a individualidade. Mas ele está dizendo da ligação com Deus. E, na verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das mensagens diz que Jesus não precisava de assistência de espíritos. Ele é que dava assistência para os espíritos, estivessem esses encarnados ou desencarnados, pelo nível de elevação, espírito crístico, pelo nível de elevação. E se ele tinha algum aspecto de relação mediúnica para a gente entender, ele era médium de Deus diretamente.
Então, ou seja, o desenvolvimento dele já o capacitava nesse nível de assistência. Então, a ação dele era direta. Quando ele tomava uma ação, ou então mesmo nessa condição dessa senhora, era definitivamente direta. Por isso que Kardec, no livro A Gênese, ele nos diz o seguinte, ele considera então 3 formas de magnetismo. A primeira proveniente do fluido do encarnado, ou seja, aquilo que você dá. A segunda, sem a intermediação do médium, ocorrendo diretamente por meio do espírito desencarnado. E a terceira é uma combinação entre as duas, tendo a ação do médium juntamente com o espírito do encarnado. Se você gosta de estudar, este assunto também pode ser encontrado no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no livro Consolador de Emmanuel pela psicografia de Chico, no livro Evolução em 2 Mundos do André Luiz, também pela psicografia de Chico, e na Revista Espírita de 1858 e 1864. Tem material aí para a gente estudar a vida toda, mais 6 meses inclusive. Não é? O fato é que é interessante notar esses aspectos. No primeiro caso, ou seja, quando ele diz é da própria pessoa, são as ações consideradas então direta, é a ação do encarnado. Por exemplo, o indivíduo que aplica ou que já passou por alguma sessão de Reiki. Isso é uma ação do indivíduo, do magnetismo pessoal para outra pessoa. Por exemplo, a aplicação do Doin, que é a acupuntura pelos dedos, também não é só o fato da pressão no ponto e a interferência nos meridianos, mas também a energia, o magnetismo do aplicador que vai fazer vai interferir para ou fazer com que a energia circule mais rapidamente, ou tirando os bloqueios, ou inserindo maior volume de energia no ponto. Mas tem uma coisa muito simples que, se você é mamãe, já aconteceu com você, talvez muitas vezes, e que se às vezes nem se percebeu disso. Por exemplo, é uma ação direta, quando a criança às vezes tem aquela indisposição ou cólica, que a mamãe passa a mão sem ter consciência, às vezes, do que está fazendo, na barriguinha do bebê e a dor passa. Ou o famoso beijinho que sara. Vem aqui que a mamãe dá um beijinho e passa mesmo. Mas aí já vem lá os espertinhos que conhecem tudo, dizem assim, é claro que passa. Porque tem um processo de indução mental. Sim, é evidente que tem um processo de indução mental, óbvio, mas tem mais. Tem o quê? A energia dela para aquela criatura que ela ama, que ela dá, na verdade, faz o quê? Uma transferência energética, um verdadeiro passe que ela dá, sem ter consciência, às vezes, do que está fazendo, neutralizando no cérebro o sintoma da dor que a criança, ou o filho ou a filha está sentindo. É um processo de ação direta. O que a gente pode fazer, por isso Kardec diz no Livro dos Espíritos, né? Quando uma criatura se sinta mais fraca, você pode transferir, claro que tem que ter um certo nível de controle, porque se você vai ao hospital visitar uma pessoa e não tem controle de suas próprias energias, a pessoa sai do hospital, você fica internado, né? Mas é evidente, há que se ter um pouco de conhecimento para se ter controle, mas todos nós temos essa capacitação. E esse processo se dá de uma criatura para com outra, como nós explicamos o caso da mamãe aí. O outro aspecto é a ação direta do espírito, que todos nós podemos receber, que todos nós podemos a qualquer instante ser atendidos, seja na casa espírita ou fora dela, que os espíritos vêm por vezes no processo da enfermidade ou até mesmo fazendo um trabalho preventivo daquilo que a gente pode ter. Fazendo uma alteração via perispírito e fazendo uma alteração de uma molécula que esteja em uma condição malsã para uma molécula saudável. Isso pode acontecer. Aliás, nós somos atendidos sobre todos os aspectos. Todos os aspectos. É simples entender isso com o exemplo de Jesus. Como é que Jesus podia fazer, por exemplo, para falar não precisava nem ter 5.000 pessoas, que tivesse 500. Não tinha equipamento de som. Como é que as pessoas podiam ouvir? As que estavam mais para trás. Até porque você tem o campo aberto e você tem a circulação de ar, que pode estar exatamente contrário, né,
a sua questão da sua aplicação de voz. Como é que ele fazia para as pessoas ouvirem? Ele projetava, e como o processo é de natureza mental, mentalmente as criaturas captavam e achavam que ouviam por aqui. Na mesma condição de médium, né, de criaturas que têm a mediunidade e não educam a mediunidade e acham que ouvem por aqui. Quando, na verdade, todo o processo, todo o mecanismo é mecânico através da pineal. Se você não tem conhecimento a respeito do assunto, o BSS oferece escolas gratuitas para nós estudarmos esses aspectos e trabalharmos a nossa mediunidade, porque, a rigor, todo mundo é médium. Pena que tão poucos sejam conscientes. Na realidade, os cursos são gratuitos e nós sabemos que o espírita adora coisa de graça. Basta ver fila de passe. Está sempre cheio porque é de graça, não é verdade? Então o fato é que ele passava mentalmente. Tanto é que se a criatura diz, eu estou vendo espíritos, não adianta fechar os olhos, porque você continua vendo. Porque a relação é de natureza mental, perispírito a perispírito. Então pode fechar os olhos, pode dizer, eu não quero ver, não quero ouvir, que não adianta absolutamente nada. Porque a condição continua dessa maneira. Ora, é tão interessante que às vezes numa palestra nós temos prova disso. Nós nos recordamos de uma palestra que nós fizemos num evento e devia ter lá umas 500, 600 pessoas na palestra e falávamos a respeito de um dos estudos do Evangelho de Jesus e quando terminou a palestra, uma senhora nos abordou para a gente ver como os mentores nos atendem sobre todos os aspectos. Querem ver? Às vezes eu não tenho uma impressão, como eu pelo menos já tenho sempre, porque eu assisto às palestras dos meus colegas, que você está assistindo uma palestra que o expositor ou a expositora, o orador ou oradora está falando para você. Já teve essa impressão? Falou para mim. Parece que foi 1.200 pessoas. Falou para mim, poxa, então os outros 1.199 foram desatendidos, não é verdade? Pela lógica, se falou só para você, todo mundo foi desatendido. Bom, ela nos abordou e disse assim, você me tirou um peso das minhas costas. Eu disse, foi? Ela disse, foi. Eu estava vivendo um drama com meu filho de 17 anos de idade que queria ir para a balada. Hoje é balada. Na minha época, se falasse que ia para uma balada, não devia te prendia, né? Porque era uma coisa horrorosa. Aí, ele queria ir para a balada. E eu estava vivendo um drama para deixar ele ir para a balada que ele queria ir para os colegas dele. E, de repente, no meio da palestra, você virou e disse assim, se o seu filho quer ir na balada, deixe ele na balada. Afinal de contas, você não educou ele? Eu olhei para ela e disse, meu Deus, se eu disse isso, eu estou ficando maluco. Não é? Mas, na realidade, não foi nada disso. O mentor dela, ou um espírito amigo, foi lá, assoprou para ela, não no ouvido diretamente, mentalmente transferiu a informação para ela. E só quem estava falando era uma criatura. Qual é a condição? É a associação. Faz a associação que ouviu, imagina falando de Jesus, aí você vira e diz assim, porque Jesus mandou você deixar o seu filho ir na balada, porque você já educou o seu filho, ou você confia nele ou você não confia. Não tem absolutamente nada a ver. Não é? Então isso acontece muito. São assistências diretas que nós estamos recebendo dos espíritos. Da mesma maneira que é tão simples quanto é esse exemplo, nós recebemos verdadeiros tratamentos. Por vezes, nós recebemos depoimentos de pessoas que dizem assim, eu tive a impressão de ter na hora, não precisa ser na hora do passe, na hora da palestra, ter recebido algo que eu sim, cheguei a sentir, às vezes, algum tipo de um órgão sendo trabalhado, ou às vezes algum odor de medicamento, alguma coisa dessa natureza. Estamos sendo atendidos. No Evangelho no Lar são muitas narrativas de que a água para magnetizar ou para fluidificar, a água por vezes está não só com um cheiro de remédio ou de qualquer outro produto, como muitas pessoas relatam que a água comum fica gasosa,
que é impressionante, porque é dada a concentração de fluidos que os espíritos colocam. Se a sua não ficou gasosa, também não ficou com cheiro nenhum, não quer dizer que você não está sendo atendido. Tipo assim, eu estou fazendo o menor sucesso com os espíritos, nem fluidificar minha água, eles fluidificam. Depende da necessidade do indivíduo. E acredite numa coisa, muitas vezes é só para a pessoa ser atendida na necessidade dela. Não é verdade? Por isso que muitos médiuns que fazem cirurgias espirituais, que não atuam no corpo físico e atuam no perispírito, conforme nós mostramos inicialmente, lá naquelas figurinhas, lembra-se? Ele, às vezes, determinados médiuns perguntam, você quer com ou sem corte? Se a pessoa diz, eu quero com corte, porque eu quero ver. Aí o indivíduo corta, não muda absolutamente nada. Porque a cirurgia está acontecendo no perispírito. E não necessariamente, e não no corpo físico. O corpo físico é o reflexo disso. Querem ver? Não falamos da cura. O que é o câncer? Não é verdade? Senão a condição da criatura, seja consciente ou inconsciente, que por vezes se reflete pura e simplesmente na organização fisiológica aquilo que lhe vai na alma. Simples assim. Por isso que a recomendação de Jesus como educador, que de fato é a sua proposta, porque o Evangelho de Jesus é de educação, era para que nós, em nos educando, fôssemos médicos de nós mesmos, em um trabalho de medicina preventiva. E o remédio é perdão e amor. Quem não perdoa já está enfermo, enferma, pela própria condição em si. Simples assim, não é verdade? Quantos casos a gente não atende de pessoas que, por causa de mágoa ou qualquer coisa dessa natureza, desenvolvem enfermidades as mais difíceis pelo simples fato de guardar mágoa, de guardar rancor, etc., frustrações e coisa do gênero. A gente precisa se libertar. E para se libertar, a gente precisa perdoar-se perdoando. Porque também, por nossa vez, nós precisamos exercitar em nós aquilo que a gente quer dar para o outro. Não é verdade? Nós não amamos, perdoamos e somos bons por decreto. Nós fazemos isso por exercício. Nós exercitamos bondade, nós exercitamos amor, nós exercitamos perdão. A começar de nós mesmos. Outros aspectos, falamos numa reunião de ação direta do espírito, podemos ser atendidos em reunião e, às vezes, no processo do sono. Relatos de pessoas que, às vezes, dizem assim, eu, durante o meu... sonhei que estava sendo operada, e me senti muito melhor a partir de então, e o tratamento que eu estava fazendo, o médico, parece que se exponenciou. Literalmente, são assistências diretas dos espíritos que podem, inclusive, chegar nesse nível, porque se o trabalho é no perispírito, podemos passar até por cirurgias durante esse período do processo do sono. Por isso, a necessidade que temos de saber o que pedir. Não é verdade? Na hora que a gente vai sair do corpo. Saber o que pedir. Se pedir para mentor espiritual nos levar para escolas, nos levar para local de trabalho, nos levar para locais de estudo, é para lá que a gente vai ser levado. Se a gente sair na galega, a gente, né? O que o Emmanuel diz a respeito da nossa constância? Ele diz assim, nós somos constantes na nossa inconstância. Graças a Deus, né? Porque se a gente fosse constante no nosso nível evolutivo, nós odiaríamos linearmente. Graças a Deus que nós somos inconstantes, não é verdade? A gente não se aguenta ficar, né, tendo alguma coisa contra alguém sem que dá umas quebradinhas nesse processo, que é o processo de querer curar-se. Por isso a necessidade de termos cuidado conosco mesmo. Quem recomendou isso? A gente vai, há 2000 anos que essa recomendação está à nossa disposição. Vigia e ora. Ponto. Esses são os aspectos positivos, né? A começar, então, se esse momento que nós podemos ser tratados, pare para pensar. Se você vai assistir um filme violento, né, daqueles assim que acaba o filme porque o mocinho lá mata até o cameraman, aí não tem mais para como fazer o filme porque morreu todo mundo. Você assiste um filme desse, vai dormir, para onde você vai?
o umbral direto, né? Porque você vai para onde? Imagina, com todas aquelas cenas de violência que são gravadas em nós, a gente sai do corpo projetando o quê? Aquilo. E como é que a gente pode ter uma noite agradável, coisas positivas, felizes, etc., carregando aquilo no íntimo? Então esses são os aspectos da nossa vigilância e da oração, porque a oração é a ligação criatura-criador, é o veículo mais poderoso que nós temos em relação aos aspectos positivos em favor de nós e na caridade em favor do outro, que são as preces intercessórias que nós podemos fazer como caridade pura em favor do semelhante, seja ele da nossa parentela ou não. E, finalmente, a ação, né, a terceira condição que Kardec coloca na Gênesis, que é a ação combinada entre o espírito encarnado e desencarnado. O passe, por exemplo, um passe onde esteja acontecendo, o indivíduo cede das suas energias, do seu magnetismo, associado ao magnetismo, às energias do amigo espiritual, que somados exponencia e faz o tratamento. A mesma coisa acontece também na reunião de Evangelho no Lar, quando é feita a fluidificação, a magnetização da água, aonde são utilizadas as energias do plano espiritual, do mentor, junto com as energias da pessoa que esteja participando ou das pessoas que estejam participando na reunião. Extremamente importante, porque na realidade é um momento de ligação criatura-criador através desse elemento que dissemos que é a prece, que é poderosíssima em nós, né? E o próprio Cristo disse, quando você pedir, peça crendo que vai receber. Veja a condição da fé, que será feito de acordo com a tua vontade. Desde que, ele não completou, mas a gente hoje tem capacidade de discernimento para entender. Nós criemos merecimento. O processo é de criar merecimento. É de exercitar-se nos aspectos positivos da criatura, em nós mesmos, para que nós criemos essa condição de estarmos aptos para receber. Por isso, o importante de pensar positivo, exercitar bons pensamentos, para que isso se reflita gradativamente na nossa vida. E nós trouxemos, né, o indivíduo não é espírita, você deve conhecer essa figura, talvez, não? Ele foi um sujeito que fez muito sucesso na época dele, acho que você deve saber quem é, não é? Ele se caracterizava desse jeito. Esse cidadão tem um texto, que ele, entre outros que ele escreveu, que ele não tem um fundamento espírita, mas é um fundamento espiritualista que vale a pena a gente refletir a respeito. Nesse texto, ele disse o seguinte: nada é para sempre nesse mundo, nem mesmo os nossos problemas. Não é genial? Nem mesmo os nossos problemas. Quer dizer, nada é para sempre nesse mundo, nem mesmo os nossos problemas. Porque muitos deles, quando a gente se vai, não existe mais. Não é verdade? Simples assim. Mas ele continua, ele diz assim: eu, por exemplo, gosto de andar na chuva porque ninguém pode ver as minhas lágrimas. Olha que beleza, né? A Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte: quando uma pessoa se aproxima de mim, eu tenho a obrigação que quando ela sair da minha frente, ela saia melhor do que quando ela chegou. É ou não é genial? Por que a Madre Teresa podia fazer e a gente não pode? Não é verdade? Quando o indivíduo perguntar para você: você está bem, fulano? Você diz assim: o que você vai dizer? Eu estou tão bem que eu estou até desconfiado. Não. Eu estou muito bem. Não é verdade? Por quê? Porque são energias que nós trabalhamos em nós mesmos. A pessoa vira as costas, a gente cai duro, morto, mas vai sair bem da nossa frente. Pense, o que você quer transmitir para o outro? E o que o outro quer mandar de energia para você? Vira para uma pessoa que te pergunta: como é que você vai? Estou mal, que é uma coisa absurda. O indivíduo, você não só influencia o indivíduo, como que tipo de energia ele vai te mandar. Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho no Ie, dizia assim: você não precisa andar com roupas de moda, grifes e coisa do gênero, mas ande o mais asseada possível, com a roupinha lavada, passada, etc. Porque as pessoas olham para você e te mandam energias positivas. Não manda aquela energia: nossa,
Que relaxo, meu Deus do céu, como deve ser a casa dessa criatura. Não é verdade? Que tipo de energia você está recebendo? Veja como interessante. Por isso que a moça, por exemplo, tem que se pintar, não é? Tem que se embelezar, sim. E olha, a indústria cosmética vende 40% para os homens. A gente todo machão, e ó, na hora de dormir, passa um creminho e tal. É claro, não é? Tem que dar umas, de repente, né, dar umas esticadinhas para se cuidar, assim, tirar uns pés de pato, porque às vezes já galinha já foi longe. Aí, né, tira. Bom, dentro do bom senso, a ciência veio para nos fazer melhores e mais felizes, dentro do bom senso, sem os excessos. Eu tenho uma amiga que ela esticou, que eu tenho a impressão que quando ela ri, ela levanta os braços, de tanto que esticou as coisas, mas perdeu o ponto. Mas o fato é que, dentro do bom senso, o cuidado, o carinho, com quem? Contigo mesmo. Porque se a gente não se valoriza, como é que a gente valoriza os outros? Se nós não nos cuidamos, como é que nós cuidamos dos outros? Dá a impressão que eu tenho 62, num corpinho de 62. E outro dia uma colega nossa disse assim, você não parece que tem 62. Eu disse, não, todo feliz, disse, parece que você tem 61. Nossa, que alegria! Que alegria! Não é? Pois é, já estou quase no 63 e ela me deu um ano a menos. Foi uma alegria. Vamos continuar com o Charlie Chaplin para mudar de ideia, mudar de conversa. Ele diz o seguinte, sabe qual é o dia mais desperdiçado na vida? É o dia que você não sorri. Que incrível, eu tive um amigo que ficou 15 anos sem sorrir. Como é que pode? Ele estava na balsa para Ilhabela e o filho de 4 anos estava sentado no banco de trás. O menino saiu do carro, ele não viu e o manobrista pediu para ele dar ré. Ele voltou a sorrir depois que ele entrou nesta abençoada doutrina que disse o seu filho não desencarnou. Que ele começou, ficou 15 anos. Ele não tinha capacidade de sorrir. E às vezes a gente deixa de sorrir por bagatela. Não é verdade? Levanta de manhã de mau humor. Há 80 mil anos atrás a gente começou a exercitar o sorriso. E a pessoa tem a capacidade de levantar de manhã e emitir, quando muito, um som gutural para o outro que lhe diz bom dia. Se bom dia, a resposta é o retorno do espírito ao princípio espiritual no meio dos bovinos, porque ela é Meu filho, você não vai ser feliz. Vai dar para ser feliz. Sim ou não? Fala comigo que de manhã sou um bicho. Não vai ser feliz. Não é? Não é verdade? O que você está construindo? Precisa só levantar pulando, etc. Mas pense nisso. Está se envenenando. Depois corre na casa espírita e diz assim, vou tomar um passe, vai resolver? Não vai. Não tem como. Nem Jesus tira a gente desse negócio. Não é? É que nem aqueles indivíduos que dirigem o carro na rua, que nem uns loucos, e colocavam no vidro de trás propriedade de Jesus. Na primeira esquina, Jesus já tinha descido do carro, não queria saber, já tinha feito a transferência do veículo. Nego, se vira! Que é isso? Propriedade de Jesus, eu fechando todo mundo, xingando as pessoas. Sabe, falta, as coisas não se coadunam, falta bom senso. Esses são os aspectos para a gente pensar. E diz um cidadão o seguinte, o dia mais desperdiçado na minha vida é o dia que eu não sorrio. Que fantástico! E ele diz mais, sabe quais são os melhores médicos do mundo? Ele diz, a luz do sol, o descanso, o trabalho e o exercício, a dieta, a autoestima e os amigos. Não é genial? Esses são os melhores médicos do mundo. E ele diz assim, ó, mantenha-os todos em todas as fases da sua vida e você desfrutará de uma vida saudável. E aproveita e faça o seguinte, se você vir a lua, você verá a beleza de Deus. Se você vir o sol, você verá o poder de Deus. Se você vir o Espírito
espelho, você verá a melhor criação de Deus. Então, acredite nele, até porque a tua fé irá te curar ou te salvar de você mesmo. Muita paz.